Pai do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Você que está agora nos acompanhando pela live poderosa nessa tarde que se inicia agora. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. E eu quero, antes de iniciar a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração por sua vida que está aqui nessa tarde nos assistindo, aqueles que também depois vão assistir essa live, que Deus possa abençoar a tua vida profundamente, de uma forma especial e tremenda. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entramos na tua presença, meu Deus, nessa tarde para fazermos menção do teu nome. Agradecer ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Pai eterno, abençoa aqueles que agora nessa hora estão nos ouvindo, ó Deus, estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal de YouTube, ó Deus, da nossa igreja, que eles sejam alcançados, ó Deus eterno, pela tua palavra, e que a tua palavra venha, Senhor, direcionar aos corações, ó Deus, para que eles possam receber, Senhor, essa palavra que vem direto do teu trono para a tua igreja. Pai eterno, abençoa também os nossos irmãos sonoplastas da igreja que têm trabalhado, Senhor, incansavelmente, ó Deus, em prol da tua obra. Abençoa a nossa liderança, os nossos pastores, ó Deus eterno, para que o teu nome, a tua presença, Deus eterno, venha encher toda a nossa casa nesse lugar. Pai eterno, que essa tarde seja uma tarde de bênção, uma tarde de vitória, uma tarde de conquistas, ó Deus, para que possamos, ó Pai querido, fazer o melhor para ti, e que eu venha, Senhor, diminuir, e que o Senhor venha crescer, para que teu nome mais uma vez seja glorificado, ó Deus eterno, neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Eu quero ler com os irmãos uma palavra muito conhecida, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo-se sobre eles as mãos, os despediram. E sim, estes, enviados pelo Espírito Santo, disseram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, um mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, na qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamado assim Barnabé e a Saulo, procuravam muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé do procônsul. Meus amados irmãos, nessa tarde eu quero falar acerca de o mover do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aqui relacionado ao livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, na verdade, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, de tanta ênfase que dá ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que lá no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio sobre eles um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam, falando eles em outras línguas, cada um falava uma língua. Eu quero dizer para os irmãos que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que nos fala e nos toca muito profundamente acerca da presença do Espírito Santo. E eu quero lhe falar aqui acerca do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Ora, Deus, quando chamara o apóstolo Paulo, um homem que outrora chamava-se Saulo, que perseguiu os cristãos da época, que visualizou e teve o vislumbre de tudo que aconteceu na época, Paulo então teve um encontro com Deus. Deus então marcou um encontro com o apóstolo Paulo, dizendo a Saulo: Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O apóstolo Paulo então tendo um encontro com Deus, mudando toda a sua vida, toda a sua trajetória. Um homem que perseguia os cristãos da época, um homem que matava. Ele não tinha, meu querido amado irmão, piedade nenhuma, mas após ele ter um encontro com Jesus e receber o Espírito Santo sobre a sua vida, ele entendeu o plano de Deus
para uma grande obra missionária. E aqui relacionada à primeira obra missionária que Deus havia dado ao apóstolo Paulo, o próprio Deus falara a ele, dizendo: e tendo ele jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito do Senhor Jesus, quando lá, meu querido e amado irmão, no começo, nos primórdios de Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, e ele, quando se movia, meu querido e amado irmão, ele estava ali procurando para então pousar sobre a vida de muitos, porque no período de Gênesis capítulo 6, quando Deus anunciara, querido amado irmão, o dilúvio, Deus então disse a Noé: o meu Espírito já não estará mais com o homem na terra. Deus tirou o seu Espírito da terra, porque o homem andava no pecado, davam-se em casamento, casavam-se, davam-se em casamento, faziam tudo o que queria. Deus então, naquela mesma hora, olhando para Noé, juntamente com sua esposa e com seus filhos, disse a ele: Noé, eu resolvi exterminar com toda a criatura humana na terra, porém contigo estabelecerei a minha aliança. Fazerás para mim uma arca de madeira ciprés, de madeira resinosa, betumarás ela por dentro e por fora, porque dentro de 40 dias e 40 noites eu mandei chover sobre essa terra, que até as mais altas montanhas serão cobertas sob as águas do dilúvio. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, então, que foram 120 anos o total de vida do ser humano na terra. O que aconteceu? O aviso foi dado para todo o povo, e o povo, quando viu Noé, que Noé nada tinha a ver, Noé não era carpinteiro, Noé era agricultor, mas Noé, Deus deu a ele para que ele fosse então construir essa arca juntamente com todos os seus familiares. E ali diz a Bíblia que quando Noé começou a construção da arca, começaram a olhar para Noé e dizer que Noé era um maluco na época e estava fazendo coisas que Deus falava para ele, estava ouvindo coisas estranhas, mas Deus havia dito a Noé que iria fazer e ia destruir a terra com água, e eles não davam ouvido à voz de Deus. A Bíblia diz então que Noé, então, na sua construção da sua arca, após construir toda a arca, meus amados irmãos, e betumar ela por dentro e por fora, a Bíblia diz então que o próprio Deus mandou então que os animais viessem, cada casal puro e impuro, e entrasse naquela arca, e não eram poucos animais. Após entrar naquela arca, meu querido e amado irmão, começou então a chover, e a Bíblia diz que as faces da terra se abriam, os abismos, as águas submergiam, caíam água do céu e saíam água da terra, que vinham e cobriam toda a terra na humanidade, e todas elas expiraram, porém menos Noé e a sua família. O Espírito do Senhor Jesus, que ele está procurando uma vida que quer realmente ser usada por ele. O Espírito Santo está procurando você que está aí do outro lado nos ouvindo nessa tarde, nessa live poderosa, e dizer para você que você é muito precioso e que ele tem ciúme de você. Sim, porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem ciúme de mim e de você. Ou vai pensar, meu querido amado irmão, que o Espírito Santo não tem ciúme da minha e da sua vida? Ele tem. Ele quer que você se achegue mais a ele, ele quer que você se aproxime mais a dele, ele quer que você seja usado pela presença dele, ele quer te usar como nunca, ele quer fazer de você um verdadeiro baluarte de Deus aqui nessa terra. Deus chamou a mim e a você para fazermos a diferença. Deus, assim como usou no passado os profetas, os missionários, usou lá os evangelistas, meus queridos amados irmãos, ele também quer nos usar aqui nessa hora final, para pôr as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Deus quer que eu e você sejamos pregadores da última hora, assim como o Espírito Santo apartou-se e separou a Saulo e Barnabé para a obra que tem chamado, ele também nessa tarde manda te chamar. E ele tem um compromisso com a tua vida, ele tem um compromisso com a sua igreja, e Deus vai começar a trabalhar na tua vida de uma forma poderosa e tremenda. Você que está nos assistindo agora aí, querido amado irmão, nessa live poderosa, você que louva o nome do Senhor, toca os instrumentos, eu quero lhe dar 2 conselhos bons. Primeiro, busca a presença de Deus. Segundo, deixa o Espírito Santo tomar a tua vida de uma forma tremenda, porque quando você entoar ou tocar o seu instrumento, Deus vai fazer notório uma grande obra na tua vida, vai salvar, vai batizar com o Espírito Santo.
vai fazer coisas grandes, querido amado irmão, vai libertar pessoas aprisionadas pelos espíritos malignos que muitas das vezes cercam as pessoas para tentar destruir, para tentar denigrir a imagem que é semelhança de Deus. Mas hoje, nessa tarde, estamos aqui reunidos e sabemos que Deus tem o melhor para a sua igreja. Se prepara, haverá um batismo com o Espírito Santo e com fogo, como disse lá, querido amado irmão, João Batista, quando estava batizando Jesus, e ele disse que depois dele viria um, que seria maior do que ele, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo de Deus está procurando a igreja. Quem é a igreja? Somos eu e você, para sermos verdadeiros adoradores de Deus aqui nessa terra. Deus vai começar a chacoalhar de uma forma peculiar toda a sua trajetória. Haverá, querido amado irmão, uma comunhão ímpar como nunca nas nossas igrejas. O Espírito Santo de Deus, ele está movendo as águas a nosso favor. O Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando para arrebanhar um povo, para que esse povo venha receber a sua presença, venha ser cheio da graça, cheio do seu Espírito Santo, cheio do poder. Falamos em línguas estranhas. Perguntaram para mim uma certa feita: a tua igreja, aonde eu morava lá em Santa Catarina, diziam: olha, a tua igreja é muito barulhenta, a tua igreja incomoda. Os vizinhos dizem que incomoda muito. Não incomoda não. O que incomodava é que quando nós andávamos na prostituição, nas bebidas, nas noites, ninguém reclamava. Quando tinha uma boate do lado que tocava um som estordecente, eles não se incomodavam. Mas quando abre uma igreja que tem crente cheio do Espírito Santo, você incomoda o inferno, irmão. E eu quero dizer para você: seja cheio da graça. Não te preocupe, meu querido amado irmão, porque o inimigo pode te afrontar, mas o nosso Deus está com a mão dizendo para ele: não toca nele, não toca nela, porque eu tenho um propósito na vida dele e eu tenho um propósito na vida dela. Seja cheio da unção de Deus, seja cheio da graça no teu trabalho, seja cheio de Deus na tua casa, e Deus vai transformar a tua vida como nunca, porque ele tem pressa na chamada na tua vida. Oh, Rabassui Canturebiasnai. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, querido amado irmão, que confiou a mim e você uma chamada missionária. Esse é o Deus que nos chamou para fazermos a diferença nesses últimos dias da igreja na face da terra. Porque nós estamos vivenciando dias maus, como disse o apóstolo Paulo. Mas nós sabemos, querido amado irmão, que Jesus virá buscar a sua igreja. Uma igreja, querido amado irmão, santa, lavada e redimida no sangue do Cordeiro de Deus. Eu glorifico a Deus, porque eu sei, querido amado irmão, que tem pessoas na nossa igreja, irmãos, que buscam intensamente a presença do Espírito Santo. E eu sei, meu querido amado irmão, que muitas vezes você vai provocar o adversário da tua alma, mas não tem problema nenhum, provoque mesmo, porque o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar, e ele convence o homem do pecado. Ele sabe, querido amado irmão, trabalhar muito bem na minha e na sua vida. É ele que muda a minha história, é ele que muda o meu caráter, é ele que muda os meus passos, é ele que muda o meu pensamento, é ele que muda todas as coisas da tua vida. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado: se prepara, porque este ano de 2022 será um ano de impacto espiritual. Será um ano que o Espírito Santo vai soprar de uma forma tão tremenda, mas tão poderosa, querido e amado irmão, que você vai ter um desejo tão grande de ser cheio do Espírito Santo, que você vai ver pela rua as pessoas falando em língua estranha, e você vai dizer: isso aí vai um maluco aí. Não é não. Faça como eles estavam lá, cheios do Espírito Santo, e uns diziam assim: esses aí estão cheios de monstros. Aí Pedro se levantou e disse: não, eles estão cheios do Espírito Santo. Se prepara, porque o mover de Deus sobre a igreja será sobrenatural nesses últimos dias da igreja na face da terra. Haverá um mover de Deus poderoso em todas as denominações deste Brasil. O Brasil vai ser chacoalhado pela presença eminente do Espírito Santo de Deus, e quem governa essa nação é o nosso Deus, que é poderoso, é o nosso Deus que é tremendo, é Ele que faz tudo, e Ele pode fazer muito mais ainda, através dessa palavra sobre a tua vida nessa tarde. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por sua vida, para que Deus venha trabalhar de uma forma tremenda e especial no meio da tua casa. Eu quero que você que está aí do outro lado,
Se você puder, feche seus olhos, se coloque de pé ou de joelhos, do jeito que você quiser. Eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo venha repousar sobre a tua vida. Que você seja batizado com o Espírito Santo e com fogo aí na sua casa. Quem sabe aí no seu trabalho, ou você que está dirigindo nesta hora, ou que está descansando do almoço com o seu celular na mão, nos assistindo nessa tarde. Deus tem um projeto na tua vida, e o projeto de Deus vai se concluir na tua vida. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que age, e o seu mover está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por tua vida. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, uma vez mais, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esses minutos que o Senhor nos concederá aqui. Quero louvar o teu nome, Senhor, pela tua presença que está nesse templo, Pai, que abençoado. Pai eterno, eu quero orar por aquele que está lá do outro lado, Senhor Jesus, na sua casa, no seu trabalho, que está almoçando, ó Deus eterno, ou que está, Senhor Deus eterno, dentro de um carro parado, ouvindo esta live poderosa. Pai eterno, que ele seja, Senhor Deus eterno, envolvido com a presença do teu Espírito Santo, para que mais uma vez o teu nome, a tua presença santa, ó Deus, venha encher os corações, para que possamos, ó Deus eterno, recebermos a tua presença, recebemos a tua palavra, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, ó Deus, porque tu és um Deus do impossível. Pai eterno, cura os enfermos, ó Deus eterno, e coloca por terra todo o mal, toda obra maligna, Senhor Deus eterno, seja agora destruída, destronado todo o mal, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus. E eu quero pedir a tua bênção, Pai eterno, sobre a vida da dona Ineide, Senhor, que se encontra, Deus eterno, com uma enfermidade, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer uma obra de restauração, uma cura divina sobre a vida dela, Senhor. Que os médicos, Senhor, venham se surpreender com aquilo que tu vais fazer, Senhor, porque nós pregamos um Deus vivo, nós pregamos um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que batiza no Espírito Santo. Nós cremos, ó Pai querido, que o câncer para ti não é nada. Nós cremos, Senhor, que toda e qualquer enfermidade para ti não é nada, Deus. E cremos na cura divina, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma tarde abençoada para a tua vida. Que essa tarde seja uma tarde frutífera, cheia da presença de Deus, cheia da alegria do Espírito Santo, e que tu possas ser cada vez mais exemplo onde tu estás, para a glória do nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém e graças a Deus.